quando você contou a história, conta, né? Quando você faz isso com alguma frequência, a sua neta está guardando a sua voz dentro dela também. Em algum momento, ela vai acessar na memória afetiva dela a sua voz, né, o seu tom de voz mais grave, contando história. Isso é muito Ai, que maravilhoso para a gente barato. de herança, não é? Eu Eu acho, já sim. quero contar mais história ainda agora. É isso que eu quero. Agora eu quero contar mais história. É Agora isso eu estou aí. aqui pensando, eu queria ter vários livros de história, preciso adquirir esses livros. Mas sabe que eu também falo isso? É claro que a gente quer um monte de história. Eu também, eu tenho muitos livros, eu não posso nem falar nada, que isso aqui é só um pedacinho. Mas o contador de histórias precisa, na verdade, de boas histórias para contar. Então, se você tiver, por exemplo, uma boa coletânea, né, várias boas coletâneas, você vai ter assim uma infinidade de histórias para contar, sem ser necessariamente com um livro na mão ou um livro ilustrado. E essa é uma pergunta que as mães me fazem muito lá no Instagram, assim, ai, claro, eu não tenho dinheiro para para comprar 1.000 livros de histórias, né? 100 livros, né? Vamos para a realidade, 100 livros. Não tenho dinheiro, sim. Mas uma coletânea como essa, ela estava aqui porque eu ia mostrar na minha live, eu até esqueci. Mas uma coletânea como essa, eu não contei, mas olha a quantidade de histórias Caramba, que tem nessa coletânea, olha lá. um monte. É Eu vou muito. comprar, deixa eu ver a capa dessa coletânea. Olha Eu vou lá. comprar essa coletânea. É da Henriqueta Lisboa, Literatura Oral para Infância e Juventude. Ótimo. Então, assim, Eu comprei uma coleção que eu vi na banca de jornal. Como é que chama mesmo, para eu anotar? essa aqui é Literatura Oral para Infância e Juventude. O... Eu vi na banca de jornal uma coleção, acho que da Folha, que conta a história de personagens, conta a história da história mesmo. É uma coleção As de história. biografias. Que eu comprei. Eu falei, vou comprar para a Zoe. A Zoe tem 3 anos. Mas quando ela tiver 12 ou 13, eu acho que ela vai Antes, poder ler aquilo, entendeu? olha, Ou antes talvez até disso, antes ela se antes disso. interesse pelas O- histórias daquelas pessoas, né? Daqueles personagens. Sim, porque ela já está Personagens da história percebendo. do mundo, assim, da história Sim, mundial. porque quando a gente conta histórias, a gente vai acostumando a criança à ideia de que as nossas histórias também são histórias. As histórias não nasceram no livro sozinhas, elas são histórias que estão sendo contadas e recontadas por pessoas que viveram aquelas histórias ou que, né, colocaram ali um pouco mais, né, quem conta um ponto aumenta um Uhum. ponto e foi brincando com aquilo, foi aumentando a narrativa, mas são histórias da vida da gente. E o meu filho, há pouco tempo, me pediu para eu comprar um livro para ele sobre Santos Dumont e sobre Leonardo da Vinci. Olha, E não é nenhuma criança gênio, não, ele tá bem. É um menino totalmente normal, assim, eu não, totalmente não me bom, bem lembrei de pegar bagunceiro. agora para te mostrar, mas é uma coleção desse tipo, assim, sabe? Personagens assim, Sei, personalidades, né? Gente que eu criou tenho, eu vi coisas. em algum lugar. E acho que bons exemplos também, né? Eu falei, eu vou comprar, vou guardar para ela. Quando ela É, estiver na idade, eu dou, né? e a criança começa a pedir, porque em algum momento talvez ela te pergunte, ela vê um quadro, sei lá, como já aconteceu aqui, ela vê um quadro lá do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, e pergunta: o que é isso, vovó? E aí você vai começar a contar aquela história. E aí não é só a história bíblica da Santa Ceia, mas também a história do artista que pintou aquilo daquele jeito. Né? Porque ele pintou daquele jeito que era o tempo em que ele estava vivendo. Aí você começa a contar isso para a criança, né? Porque a gente gosta de contar história, então a gente vai contando aquela história para a criança. Daí a pouco ela está se interessando. Então, É a foi por isso, eu história acho da que história, né? a história dentro da história, exatamente. Você vai É bem brincando isso. dentro da história. E Uhum. você acha que tem um tempo, quer dizer, digamos que toda noite você conta um pouco de história, como é que você organiza isso? Porque o que eu Eu, sinto é que com essa profusão de coisas de imagem, né? É o desenho, a TV que diz, mande o nome do seu filho, porque no dia do aniversário dele, se você plantar o seu filho na frente da TV no dia do aniversário dele e não tirar ele de lá, pode ser que o desenho fale o nome dele. Eu falei, meu Deus, mas que coisa mais chata para o dia do aniversário de uma pessoa. Não é? A pessoa quer brincar, quer ser feliz, não quer ficar sentada vendo desenho. Não e não é? deveria querer, né? É um absurdo que seja a única opção oferecida a ele. Ouvir alguém em algum momento falar o nome dele. Não, Eu achei uma coisa tão fora de propósito. Aí eu fico imaginando que o barato da história deve ter um tempo, quer dizer, na hora de dormir, é uma boa hora de contar a história, né? Mas, por exemplo, a avó nem sempre está na hora de dormir, né? Então, eu vou ter que achar uma outra hora para contar a história. E toda hora pode ser uma é bem hora, né?
É bem por aí. Toda hora pode ser uma hora de contar histórias. Então, talvez sempre que você se encontra com ela, ela já sabe que naquele horário, né? Ah, a vovó chegou, né? Lanchamos e agora é a hora da história. Ou durante o lanche é a hora da história. E a história tem uma duração ali de 5 minutos, 10, sabe, minutos, né? Na idade dela, que é bem pequenininha, né? Nem tem por que passar muito de 5. Só se você vai entrelaçando, assim, uma história com outra, uma história com outra, aí sim, né? Mas porque se a história for muito longa, ela não tem condições ainda de acompanhar. Ela não vai acompanhar. Mas é bom ter na E aí, rotina. É bom é ter na bom estar na rotina. rotina da pessoa. E na hora de dormir também seria uma boa hora para o meu filho contar a história, né, para ela. E Porque eu também até vai falei isso. acalmando, né? Porque a história, a narrativa, a coisa, se você não inventar uma história, sei lá, de aventura, né? Vai acalmar a criança, né? Foi Também. o que eu expliquei para ele, ele chegou a comentar isso comigo. Não Ele dá está para ser gostando assim. muito de fazer seu curso, de Ele me aprender com você. Tá sendo, foi muito legal ter ele assim como aluno, sabe? Porque a gente percebe como realmente essa questão de alcançar histórias, de contar histórias, acaba sendo uma dúvida até com pessoas que têm facilidade para se comunicar, né? Porque Uhum. ele sabe como, né, se comunicar e tal. Num primeiro momento a gente pensa, ele não vai ter dúvidas sobre como contar histórias. Isso para um ator é fácil, mas a gente percebe que não, né? Que sempre tem coisas a mais assim né, que a gente pode aprender para realmente colocar em prática com o nosso filho. Até porque quando é com o nosso filho, tudo é diferente. Né? É um mundo novo. E aí eu estava comentando com ele isso, que sim, a gente deve contar histórias à noite, é um momento bom para guardar na lembrança, só que aí é bom que sejam histórias que acalmem. É. Porque se eu for contar uma história de aventura com piratas, ou uma história do lobo mau, e aí eu caprichar naquele lobo ou dragões, a criança não vai querer dormir, ela vai ficar pedindo mais, 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 ou ela vai se levantar da cama. Porque tem essa questão da criança querer muito imitar, né, da representação. Então, você contou ali uma história em que o personagem matou um dragão, ela vai levantar, querer matar dragões e foi sono, né? Então, tem que ir para a cama 3 horas antes. E criança gosta muito de repetir história. De Sim. novo, né? Essa frase, de novo, de novo. E aí você vai contando e conta de novo. Não A, tem isso? a Por que criança será, gosta hein? Quando disso, ela gosta, ela quer ouvir várias vezes, é isso? é aquela mesma questão da rotina na vida da criança. Quando a criança tem uma vida com rotina, ela sabe o que está por vir e ela se sente segura. Ela não tem medo do próximo passo. Ela sabe o que estão esperando dela no próximo passo. E com as histórias acontece a mesma coisa. Ela sabe, lógico que na primeira vez que ela ouve aquele lobo, ela vai ter algum medo. E eu até costumo dizer, gente, não faz um lobo caprichado logo na primeira vez. Vai caprichando o lobo, a menos que seu filho seja muito zoeiro, sabe? Aquele filho, tá bom, né? Já é maiorzinho, mas se ele ainda é muito pequenininho, vai devagarinho, faz um lobo só com a voz grossa, assim, mais grave, depois vai melhorando a representação do lobo conforme a criança cresce. Então a gente tem que sentir também o nosso filho, né? O nosso criança. Até em sala de aula a gente tem que sentir se tem aquele mais medroso, botar mais perto, senão a gente cria caos também, né? Porque a história é realmente uma ferramenta muito poderosa. Ela fala muito alto dentro da gente. Então, assim, na hora de contar a história, escolher uma história que vá acalmando e não que vá agitando, né? Isso é bem importante. Eu estava E é bom falando também para dia de chuva, né? muito bom, é bom mesmo. E aí tem umas histórias que já falam na chuva, e aí a gente pode fazer o som da chuva também, esse shhh. Tem um poema da Cecília Meirelles, que tá no Ou Isto ou Aquilo, que é chama Alexandre, chama, olha a chuva que encharca a gente. E aí, a Cecília Meirelles também era carioca, né? Então tem todo esse chiado da chuva que a gente, na hora que lê o poema, tem que acabar fazendo também para sentir esse Sim, som. para criar o clima, né? A minha filha, agora ela parou um pouco porque a gente parou de ler o poema do Isto ou Aquilo, ela está em outra fase. Mas na fase grande dela do Ou Isto ou Aquilo, do livro da Cecília Meirelles, começava a chover, ela corria para a janela e fazia a chuva, a chuva, Alexandre, chama Alexandre. E quem é o Alexandre? Nem tem Alexandre aqui, o Alexandre é do poema, que só está no poema por causa do som do né? É muito divertido, né? Criança é um universo muito interessante, né? Se você der voz a ela, se você prestar atenção, se você se interessa mesmo, né? E cuida e descobre junto, né? Porque é uma descoberta a cada minuto, né?
Exatamente. Né, a criança muda de brinquedo, de olhar, de palavra, de E a criança tudo. está sempre ávida, sabe, Leda, pelo nosso olhar. A criança quer o nosso olhar e a gente, todos nós, eu me incluo nisso também, a gente perde muito essa questão do olhar por causa do celular. Porque a gente está ali sempre com uma coisa muito importante resolvendo aqui, e pior é que é importante, virou nossa agenda, Pior que é isso mesmo. é importante, sabe? Então, para mim, o tirar um momento para a história é um momento para eu realmente botar isso aqui de lado e poder dar esse olhar, porque a criança quer olhar o nosso, precisa, não é que ela quer porque é um luxo, é que o ser humano precisa do olhar do outro, né? Nós somos comunicativos, nós precisamos disso. Então, quando a gente para e começa a contar a história, a gente está olhando, por isso que eu falo para tentar contar sem olhar tanto no livro. A gente está olhando no olhar da criança, a criança está percebendo coisas no nosso olhar, né? Tem essa questão do corpo, de como mexer o corpo, de como se movimentar, da flexão de voz. Então, tudo isso, todo esse conjunto encanta muito a criança. E aí a gente consegue dar esse nosso olhar para a criança. Porque senão, no dia a dia, na correria, a gente não olha para ela nunca, coitadinha. Isso faz diferença, faz Eu uma acho diferença. que isso fica na memória da criança, porque eu me lembro de um livro que era acho que é Bia Bisabel, como é que é? Da Ana Maria Machado? Bisabia. Bia Bisabel. Lembrei. Eu contei umas 700 mil vezes esse livro, eu acho. Foi sucesso. Era um sucesso. E eu me lembro de um livro também que a gente fazia pão. Contava a história do pão, e a gente, toda vez que chovia, ele falava, vamos fazer pão? O pão ficava horroroso, sabe assim? Era uma farinha com uma água e tal. O pão em si não tinha graça, mas a história de fazer junto o pão, com aquele livro aberto, ensinando a fazer o pão, era Sim. muito legal. Também era um bom momento, assim, Por isso de que eu digo interação, de interatividade, de afeto, de amorosidade também, né? O pão é um alimento tão essencial, né? tão essencial e tão básico, né? O primeiro, assim, né? Quando É, você fala a farinha, o pão, tão fundamental. É como a palavra, né? A palavra alimenta a alma, o pão alimenta a gente. era muito legal isso. Tem todo um paralelo da alimentação, que eu também gosto muito de falar nisso, da alimentação bem feita, né? Bem escolhida, alimentação colorida, né? Com todos os nutrientes, e a história bem escolhida, bem contada, contada com amor, né? Com os ingredientes certos. Tem esse paralelo também. Uhum. Faz É bem sentido, né? A criança, ela não está tão preocupada com o fim da história. A gente está, de chegar no final do livro. A criança está preocupada com o trajeto. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.